Estamos de volta com a professora Cláudia Siqueira Caetano, conversando um pouco sobre mídia, sobre telenovela e outras coisas mais. Cláudia, a gente estava falando do rearranjo do mercado, né? Que as pessoas estão vendo televisão de uma forma diferenciada. O nosso amigo Conrado, professor de comunicação, um dia desse ele estava todo eufórico lá, dizendo que não tem mais essa de ficar vendo Jornal Nacional, se informar pelo Jornal Nacional, porque eles se informam através dos blogs, os alunos. Eu, particularmente, acho que eu sou realmente bem antiga. Eu gosto de ter aquele hábito de ver o telejornal, comparar depois com outras informações. E você, como que é o seu hábito? Pois é, eu acho assim, fazendo uma análise da sociedade, eu acho que isso não vai morrer, né? Eu acho que não vai acabar. A TV aberta, ela não vai acabar. Então, eu acho que vai continuar, só que eu acho que as pessoas estão mudando a forma da recepção. Então, eu não necessariamente tenho que ver o Jornal Nacional às 8 horas da noite, nem é 8 horas mais, né? E nem ver o Jornal Nacional, eu posso me informar de outro jeito. Não, mas mesmo que eu queira ver o Jornal Nacional, eu não sou mais obrigada a ver naquele horário. Eu posso baixar a matéria, ou então assistir só a matéria que eu quiser na internet, ver o que eu quiser, escolher o que eu quero assistir do Jornal Nacional. Mas tem uma coisa, aqui na sua dissertação, eu me lembro que em algum momento você falava de pessoas também que, enfim, aqueles programas midiáticos pautam a rotina da pessoa. Aí quando você faz isso, implode, né, a rotina, né? Mas é porque essa informação que está no Jornal Nacional não está só no Jornal Nacional, né, Miriam? Ela também repercute em outras mídias. Claro. Né? Então, eu acho que a questão é essa, porque antes a gente quase que tinha um meio hegemônico que era a televisão. Isso. Hoje a televisão não é mais esse veículo com essa hegemonia, ainda é o principal veículo de comunicação, principalmente no Brasil, mas ela não é mais o único. Né? Então, as pessoas se informam por outros lugares, mas elas vão muito buscar essa informação que está lá no Jornal Nacional também. Então, acho que nesse sentido, ela continua pautando. Né? O jornal impresso ainda existe, a televisão ainda existe, mas essa mesma informação está no blog, essa mesma informação está no site, está Agora é uma forma veículo, inteiramente fragmentada, né? Completamente fragmentada. Que é interessante, eu não estou, como fala o Chico Buarque, não é nem melhor nem pior, né? Ou melhorou, não sei. Agora, eu acho interessante a pessoa ir em busca da informação. A única coisa que eu sinto falta, e eu conversei isso com o nosso amigo Conrado, assim, porque tanto ele quanto muitas outras pessoas, então, têm uma visão super crítica em relação não só a esse produto, que senão a gente fica falando muito o nome dele, né? Mas também porque as pessoas vão atrás da informação nos blogs. Mas eu não vejo, não percebo uma postura crítica em relação aos blogs. Eu não percebo, eu acho que as pessoas geralmente correm atrás dos blogs porque eles pensam como você e você não tem essa visão crítica. E já em relação TV Bandeirantes, Jornal Nacional, SBT, você tem a linha editorial e você cobra da empresa em cima do que ela propõe. Eu acho bom isso, essa cobrança. O que eu acho que para mim, não é questão de ser melhor ou pior, as pessoas se informam de maneira diferente. O que eu acho que em blog, na internet, de maneira geral, a informação ela é mais rasa. Você mais partidarizada, mais editorializada. Você não aprofunda a informação como você aprofunda no impresso e mesmo na TV, dependendo do programa. Né? Porque tem programas que tratam a notícia de forma mais aprofundada. Né? Tem programas de debate sobre determinados temas. Né? Por exemplo, um painel da Globo News que vai pegar um assunto que está na ordem do dia e vai discutir de forma aprofundada esse assunto. Isso eu acho que o blog não faz. Agora, Cláudia, uma outra coisa, você mesmo citou a Agenda 7, que é uma teoria existente, eu nem sei se a gente pode dizer ultrapassada, porque ela é um clássico, né? Mas aquilo que a mídia não pauta sobre o que pensar, mas como pensar. Não, ao contrário, sobre o que pensar, mas não como pensar. É, o contrário. Mas há muitas pessoas que acham exatamente isso, que a mídia está pautando, por exemplo, a questão do impeachment, outras questões políticas, né, assim. E como pensar, mas né? Como pensar. Como pensar. Aí eu tenho a impressão que na esteira desse raciocínio vai uma ideia de receptor passivo. Ah, com certeza. Eu acho que isso aí ainda é herança dos estudos críticos, né, da famosa escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer e Companhia Limitada, que viam, né, e percebiam a indústria cultural como uma ferramenta de manipulação
da sociedade como uma forma de expropriação da consciência crítica dos sujeitos, né? Ainda tem gente que acredita que a mídia tem esse poder todo, né? De expropriar a consciência crítica. Isso é muito complicado, né? É muito complicado. É você dá um poder muito grande para a mídia, né? E anular de forma, assim, demasiada o sujeito, né? O sujeito não existe, né? Eu acho interessante a nossa companheira de trabalho e ao mesmo tempo orientadora, né? A Vera Veiga, ela, nos textos lá que ela produz, ela falava que na teoria de Frankfurt, é o grau zero do sujeito. Que o sujeito não existe. Não existe. Você anula o sujeito completamente. O que existe estranho, né? né, como o Adorno fala, a massa amorfa. O que é a massa amorfa? O que é a massa? A massa é aquilo que você manipula e coloca do jeito que você quiser, né? Se você quiser fazer uma massa de bolo e colocar o bolo redondo, você põe. Se você quiser colocar o bolo retangular, você põe. Então, é isso, completamente manipulável. E a gente não acredita isso. Primeiro que a gente nem trabalha com essa ideia mais de massa, né? A gente trabalha hoje com a ideia de público, né? Que o público é aquele que também se influencia, constitui né? na interação também, né? Uma outra perspectiva que a gente chama de perspectiva interacional da comunicação. Agora é interessante porque a teoria adorniana, ela está muito viva ainda. Sim. Sim. E tem, né, deu as suas contribuições, não dá para a gente negar. Deu na década de 70, foi uma teoria muito forte. Acho que até hoje, né, Miriam, não dá para a gente negar que o funcionamento da mídia é um funcionamento de uma indústria. Isso ninguém tira do Adorno. Que o que a gente produz na mídia são mercadorias, isso é inegável. Né? O Adorno foi o primeiro a falar isso, junto com o Horkheimer. Não, e ele faz uma análise de contexto muito boa. Eu sempre gostei, assim, quando ele faz uma análise, assim, né? Uma constatação. Aí ele é muito bom. O problema é quando ele vai fazer o diagnóstico, o prognóstico, que é complicado. E assim, mais do que a massa ser amorfa, ele, baseado daí em Freud, ele vai dizer que a massa deseja o autoritarismo, deseja aquele lugar de submissão. Então, não tem saída. Para ele não tem saída. Agora, como que essa nova, a gente falou que está um pouco ultrapassada, como que seria essa nova teoria das relações interativas, né? É o pensamento interacional, né? O pensamento interacional da comunicação. O que a gente acredita é que a comunicação não é uma transmissão de informação de um sujeito poderoso, absoluto, que é um emissor, para um receptor, que é como se fosse uma esponja que vai só absorver aquele conteúdo e de forma acrítica. Não, não é isso. A gente acredita que a comunicação ela é fruto do compartilhamento dos interlocutores. Hoje a gente não usa nem mais emissor e receptor, a gente usa interlocutor, no sentido de que essa comunicação ela é feita conjuntamente. Quando a gente está aqui ou quando a gente foi pensar o seu programa, a gente pensou o receptor o tempo inteiro. Continua pensando. Quem vai assistir, como que vai ser formatado esse programa, se a gente fizer assim, quais são as possíveis leituras que isso vai gerar. Então, o outro está colocado desde o início do processo. E uma coisa que se perdeu, que é bom, é aquela noção também da verdade, né? Você tinha um emissor com uma mensagem, se ele fosse bem sucedido, o receptor reproduziria exatamente ou aceitaria aquela mensagem exatamente como ela foi produzida. Esse era o sonho do produtor. Fazer uma mensagem, existe, né? Mas nunca existiu, né? Assim, na verdade, nunca existiu. Desde os anos 40, 50, nos Estados Unidos, o Lazarsfeld já começou a negar isso, que são muitas variáveis que interferem. Aí ele chegou à conclusão que eram tantas... de opinião, depois... Não, e eram tantas variáveis que eram infinitas, então não tem esse controle. A gente citou o exemplo da novela. Bem pensada a novela, um grande autor, procurou uma temática viva e, no entanto, o público deu as costas, está dando as costas, né? Porque muitas vezes não cria aquela, mesmo que seja pensado em todas as variáveis, não cria aquela cola necessária para dar certo, ou, né? Acontece alguma coisa que o público não gosta, ou aparece um outro programa no mesmo horário que cria uma identificação maior com esse público, e aí esse público migra para esse outro programa. Então, isso mostra que a comunicação é um processo muito complexo. A gente não tem domínio da comunicação. Quem dera se a gente tivesse domínio da... Não, quem dera não, melhor não. A gente, muitas vezes, nem todas as vezes, a gente tem domínio do que a gente fala. Agora, como que o outro vai receber o que a gente fala, a gente tem a menor ideia. Pois é, o outro seja esse outro ou seja esse outro 1 milhão. Não é isso que... Até o fascinante, né? Por mais que tenham pesquisas, né?
Por mais que tenham tentem, pesquisas. né, pesquisas de opinião. É. Nossa, na época de política, então, você tem a própria Globo com aqueles grupos de opinião que ela faz e vão consertando ou errando a novela, porque a anterior os grupos opinaram tanto que mudaram a trama. Uhum. Aí também não deu certo, né? Então, assim, realmente... Eu acho que não tem fórmula, né? Não tem fórmula. Cada comunicação, porque é isso, né? É uma nova comunicação. Se a gente for gravar esse programa aqui outro dia, vai sair outra coisa. Completamente diferente. Com a mesma, né? Os mesmos interlocutores, O mesmo com o mesmo cenário, o no mesmo mesmo cinegrafista. lugar, o mesmo cinegrafista, vai sair outra coisa, porque a comunicação é isso, né? Não é uma engrenagem rígida. Isso. É, É o bom da história, é o bom da vida, né? Bom, Cláudia, eu gostaria muito de agradecer a sua participação no programa hoje. Acho que, né, foi bom, foi gostoso. Eu que agradeço, Miriam. Agradecer Obrigada. também vocês que ficaram com a gente até agora. Se vocês gostaram, mandem sugestões para o e-mail que está na tela. Recorram ao site, se vocês perderam, quem sabe, para ver num outro horário, assistir de forma diferenciada ao programa, né? E até, então, a próxima semana.